Edgar. Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de um português muito fiche, um inventor muito produtivo aqui de Portugal, o Felipe Jaime. O engenheiro Jaime Felipe teve diversas invenções, principalmente na área de engenharia de reabilitação. E a gente achou uma história muito interessante sobre esse inventor aqui de Portugal e quisemos trazer aqui pra vocês no nosso canal. Bora conhecer um pouco o Jaiminho. A gente vai começar falando sobre a vida dele bem no geral e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as invenções, ou pelo menos algumas delas. O Felipe Jaime nasceu em Lisboa em 13 de maio de 1923. Ele estudou eletrotecnia e máquinas no Instituto Industrial de Lisboa, hoje Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Nesse período ele já trabalhava na emissora nacional de rádio, onde era responsável pela engenharia de som e principalmente as transmissões ao vivo. A emissora nacional virou depois a RTP, Rádio e Televisão de Portugal. E ele teve muita importância nessa emissora, nas duas fases, e teve diversos cargos também durante a vida dele lá, principalmente nessa parte de som. Em 1970, ele foi sócio fundador da Associação Portuguesa de Inventores, que depois trocou de nome para Associação Portuguesa de Criatividade, quando o Felipe Jaime se tornou diretor da associação. E em 74, ele criou o Centro de Inovações para Deficientes Físicos. De 83 a 85, ele foi docente no Centro de Formação de Jornalistas e Escola Superior de Jornalismo do Porto. Aos 57 anos, ele teve um AVC que deixou paralisado totalmente, conseguindo só se comunicar pelo piscar de olhos. E 6 anos depois, faleceu em 1992. A primeira invenção dele teve muito a ver com o trabalho dele como engenheiro de som lá na emissora nacional, porque eles tinham, principalmente nas transmissões ao vivo, muito problema com ruído de vento, ruído de som. Eles tinham muito problema com ruído de vento nas transmissões ao vivo, principalmente nas transmissões de futebol, porque na época não tinha uma cabininha lá bonitinha para transmitir. O pessoal ficava ali do lado do campo junto com os técnicos, etc. Então chuva, sol e vento. E como vocês sabem, aqui em Portugal quase não venta, sabe? Pra caramba. No ano inteiro, geralmente. Então é o seguinte, o que o cara inventou? Isso. Aqui em Portugal isso é chamado de bola de vento, apesar desse nosso específico não ser bem uma bola, ser mais um canudo de vento. No Brasil eu não faço a menor ideia de como isso é chamado. E em inglês é chamado de windscreen. Vamos devolver aqui. A função disso é justamente reduzir o barulho do vento, que é captado por microfones quando você está filmando numa área externa, né, que você não tem controle sobre todas as condições. E o que acontecia é que nessas transmissões ele tinha muito ruído de vento, e o que as pessoas faziam para amenizar um pouco era amarrar um lenço em volta do microfone. Então os próprios repórteres já tinham dado meio que um jeitinho ali para tentar melhorar um pouquinho, e ele observou essa prática. E ele ficou com isso e falou, pô, mas por que isso acontece e por que amarrar um lenço em volta funciona? E esse ruído acontece porque o vento bate ali na carcaça do microfone, faz o corpo ali do microfone vibrar e isso faz um barulho, aquele barulho chato de vento que todo mundo já escutou, aquela gravação horrível com aquele barulho de vento. E a intensidade de um som, ela diminui de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte emissora do som. Ou seja, se eu dobro a distância entre o elemento que está captando o som e o elemento que está emitindo o som, eu diminuo a intensidade desse som em 4 vezes e assim por diante numa progressão geométrica. Então, se você afastar um pouquinho que seja a fonte do som... No caso do problema, o vento, ou no caso a carcaça do microfone vibrando, né, por causa do vento, você já diminui muito o ruído da captação. Então ele pediu para um amigo, o Horácio. Isso. Não temos o sobrenome dele, a gente viu uma entrevista dele, a gente leu uma entrevista dele, ele só falou que é o Horácio, ele só citou amigo, Horácio chapa ali. Pelo primeiro nome. Mas ele pediu então pro Horácio fazer pra ele tipo uma esfera, uma armação com arame de cobre, e eles cobriram isso com um tecido, e daí o microfone ia no meio dessa bola ali. Então o vento batia aqui nessa bola, que estava bem mais longe do microfone do que se estivesse batendo direto no microfone. Então o ruído ficava bem baixinho e não atrapalhava mais a gravação. Isso foi usado por bastante tempo lá na RTP por ele, até que com o tempo e com o uso o negócio acabou estragando e eles deixaram, tipo,
Beleza, morreu. Anos depois apareceu de novo a versão industrializada já, feita de espuminha e tal, que a gente já conhece, importada e com o nome de windscreen. Ele deve ter ficado chateado de não ter patenteado e ido a fundo nessa invenção. Mas eu até imagino que deve ter sido aquele tipo de coisa que ele, tipo... foi preciso só... resolver isso daqui agora. Já pra fazer isso aqui e tal, melhor do que ficar amarrando o paninho toda vez, mas não realmente pensou em quão importante isso seria. Tanto que a gente usa até hoje, em diversos formatos, mas tá aí. Sim, a função é basicamente a mesma, é afastar o vento do seu microfone e ainda ser de um material leve, etc., que não abafe a sua voz, né? Porque você cobriu o negócio com, sei lá, com a caixa de madeira, por exemplo, ok, você vai diminuir o barulho do vento, mas não vai dar pra ouvir o que a pessoa tá falando também. Nessa entrevista, que tem, aliás, no site jaimefilipe.pt, que tem várias informações sobre ele, parece que também foi feito numa altura que eles fizeram um simpósio sobre ele, então várias pessoas falando sobre as invenções e tudo mais, e tem esse site que tem várias informações dele, entrevistas e tudo mais. E quando ele tava falando dessa invenção, eles falou que esse amigo Horácio era também um cara muito inventivo. Depois que ele se casou... muito habilidoso. Depois que ele se casou e teve o filho, ele queria poder dar brinquedos pro filho, mas não tinha condições. Então ele mesmo começou a criar com pequenos motorzinhos, coisas engenhoquinhas, assim. E ficava melhor do que os que eram comprados na loja. Começou a fazer sucesso, as outras crianças gostavam e tal, ele começou a vender isso aí também. Acho que ele teve uma loja, pelo que ele fala. E até posteriormente, o Horácio foi morar no Canadá. E acabou trabalhando pra NASA. Na verdade ele trabalhava numa empresa que prestava serviço, trabalhava junto com a NASA. Ok, ele trabalhou pra NASA. Com, engenharia de micro coisinhas, assim, de coisas, peças pequenas. Como que era? Engenharia de micro coisinhas, termo técnico. Ele trabalhava com micromecanismos lá, então provavelmente já ligado a essas coisinhas pequenas que ele fazia, ele expandiu muito mais o conhecimento e trabalhou nessa área. Então o cara era bem fixe também. Voltando para o Jaime Filipe. Desde que ele estava começando a estudar e tal, ele já tinha esse interesse da engenharia para reabilitação ou para pessoas com algum tipo de uma deficiência física. Em 1959, ele inventou o eletrovisor. Pelo que eu entendi da entrevista que a gente viu dele, porque as entrevistas estão um pouquinho confusas, às vezes eles dão umas viajadinhas assim no meio da explicação. Ele fez uma versão que era uma câmera que conseguia ler textos, podia ser de telas ou impressos. É uma câmera pequenininha que depois esse texto era transmitido em sinais para um mecanismo que era para uma sensação tátil, então a pessoa colocava a mão ali e ela sentia formar a letra que estava sendo lida. Era um dispositivo para pessoas cegas conseguirem ler textos escritos normais, não era em braille, ela formava o formato da letra mesmo. Levantava uns pininhos no formato da letra que a câmerazinha estava enxergando, então a pessoa conseguia colocando uma mão nesses pininhos ali, né, e com a câmera e passando pelo texto e formando as letras e ela conseguia ler o que estava escrito ali. Pelo que eu entendi na entrevista, ele não foi a fundo nessa invenção, ele deixou meio engavetadinho, e uns anos depois ele viu que nos Estados Unidos eles desenvolveram uma versão já comercializável desse dispositivo, já com uma câmerinha bem pequenininha mesmo, com células fotossensíveis para conseguirem ler essas letras. Que foi bem legal pro público. Ele até chegou a entrar em contato falando, pô, eu já tinha feito isso aqui, tal projeto. Eles chegaram, acho que, a acreditar também. Várias pessoas estavam tentando desenvolver algo parecido também, desde a época do Franklin. Então, tem até um registro lá com várias pessoas que estavam nesse tipo de... que trabalharam nessa tecnologia até ela chegar no nível comercial. Final. Mas o que ele parece que ele mais desenvolveu era uma variação disso. Era uma faixa que se colocava aqui na cintura para transmitir, dessa mesma ideia de transmitir pelo tato, imagens. Então é tipo uma câmera para captar as imagens e também transformar em impulsos que vão também ter uma sensação tátil em um cinto no tórax aqui. Nesse caso não era mecânico, né? Não eram pininhos igual com o leitorzinho de letras, eram impulsos elétricos mesmo, então tipo, como se fossem choquinhos, mas não era realmente um choque. Ele até fala que ele testou nele mesmo e era uma sensação agradável. De acordo com ele, parecia cosquinhas ou coisa assim.
Pelo que a gente viu, parece que essa foi uma ideia super legal e tal, mas que não chegou a virar um produto mesmo. Teve protótipos. Os protótipos parecem, pelas imagens da entrevista, que eram umas coisas meio grandes ainda. Acho que não conseguiu deixar daquele jeito portátil que ele tinha pensado, né? Que era só essa cinta com um óculos aqui, que acho que era a câmera, enfim. era algo que seria portátil e fácil, né? Pra uma pessoa usar. Mas foi uma ideia bem bacana. Ele fez a segunda versão mais elaborada desse projeto. Nessa segunda versão, a ideia era melhorar o sensor para usar um outro tipo de sensor e arranjar eles num padrão como se fosse um olho de mosca, sabe? Que tem várias coisas ao mesmo tempo, para conseguir captar a imagem com mais detalhes e mudar a forma como isso era transmitido lá pro cinto, né? Que projetava a imagem na pele da pessoa, para não precisar ter. O outro tinha tipo um fio para cada célula da matriz que ia desenhar a imagem. Nesse caso, eles conseguiram controlar toda a matriz com menos fios e usando a frequência do sinal. Então, eles conseguiam controlar pelo sinal onde tinha que acender, entre aspas, na matriz de imagem. Então, esse projeto, essas duas variações, levavam muito em conta essa sensibilidade tátil que ele observou nos trabalhos dele já lá na RTP, antes na emissora nacional, que os cegos já trabalhavam bem isso, né, pela leitura de braille, para várias práticas que eles tinham, o tato já estava bem apurado e que ele achava que ia ser uma boa saída para esse tipo de coisa. Essa segunda versão, inclusive, ganhou um prêmio no 21º Salão de Invenções em Bruxelas, e ele ganhou a medalha de ouro. Essa edição foi de 1972, um ano depois que ele publicou essa segunda versão. Em 1971, ele inventou o Letex ou Orquestrola. É tipo um órgão eletrônico. Você tem as fitinhas com som gravado de cada instrumento, por exemplo. Quando você toca o tecladinho, ele reproduz essas notas dos instrumentos. Mas para reproduzir, em vez dos sons dos instrumentos, as sílabas, né, os vocábulos das palavras. Então você conseguir formar umas palavras. A ideia é que isso conseguisse detectar na TV as letras e reproduzisse o som de acordo com esses vocábulos pré-gravados. É isso. A gente não achou tanta informação sobre esse, se deu certo. Acho que esse não foi patenteado também. Foi. Tem o esquema das patentes lá, eu acho. Não, agora eu não lembro exatamente, mas... E a demonstração também é meio... Não dá pra tirar muitas conclusões na entrevista que a gente viu. Então não sei quão eficientemente que foi usado isso daí. Em 1974, ele inventou mais uma coisa, o músculo eletromagnético. Nesse caso, uma prótese para movimentos. E era um avanço em relação aos anteriores, porque os outros eram um outro tipo de motor muito mais lento. Então, né, quando a pessoa queria fazer um movimento, era um movimento bem devagar e não tinha também controle de pressão. Então era uma evolução para algo muito mais rápido. Já, né, você pensou em fazer um movimento e quer conseguir fazer, e você conseguir pegar mais facilmente, ter um controle de pressão melhor. E a prótese era ativada pelo cérebro da pessoa, então ela pensava em fazer um movimento e o cérebro vai então enviar um sinal até os músculos, né, até onde ela tem, e ali tem um eletrodo, uma coisa que capta esse sinal. E com isso ela podia controlar a intensidade do sinal ali com um resistor variável para fazer um movimento mais rápido ou mais lento, mais forte ou mais fraco, já que não era possível detectar com tanta sensibilidade assim o sinal, mas você já podia ter ali muito rápido esse feedback de pensar em fazer alguma coisa, o aparelho já lê e já fazia aquilo, então você só precisava controlar a intensidade com o controle externo se fosse necessário. Então essa foi uma evolução bacana. Ele fala que infelizmente ele ainda não tinha conseguido desenvolver naquela época o controle individual dos dedos, então era um movimento mais assim de pinça, mas que ao mesmo tempo, acho que na Suíça eles estavam já também tentando ver isso porque eles não conseguiam acumular tantos estímulos ao mesmo tempo, né? Acho que eles conseguiam até 5. Então para você ter toda essa coisa de intensidade, da rapidez e cada dedo separado, ainda era muito difícil na tecnologia da época processar tudo isso ao mesmo tempo. O músculo eletromagnético também ganhou um prêmio, ganhou uma medalha de prata dourada, seja lá o que isso quer dizer. Mas se for uma medalha de prata já é ótimo. E a prata dourada ela tem que ser mais que a prata, mas é menos que... Eu não sei, gente. Ele ficou em 2,5, segundo e meio, não sei. Não sei, é bom, primeiro e meio, né? É. Não entendi o prêmio exatamente, mas isso não é importante. O importante é a premiação. Que foi no 5º Salão Internacional de Invenções de Genebra, em 1976. Em 1981, ele fez o aparelho de percepção tátil de imagens impressas. Esse daí não tinha nenhuma entrevista ou nada muito explicativo no site,
Mas pelo esquema, né, acho que é o desenho dele mesmo, era um aparelhinho, tipo um scanner que você passava, né, que lia essa imagem impressa. Poderia ser um desenho, letras grandes ou fotos com alto contraste também, preto e branco. Assim. E pelo que dá pra entender, também parte do princípio do tátil, né, como o nome diz mesmo. Então você colocaria a mão e também tem uns pininhos ali que vão subir a parte preta ali da imagem, né. Então por isso que você precisa do alto contraste pra conseguir ver bem. Então parece aquelas telinhas de brincar que você põe a mão assim e ela sobe aqui. e você vê impresso assim o volume, você sente assim. Só que ao contrário, em vez da sua mão empurrar os pininhos empurrariam sua mão pra você sentir o desenho que eles estão formando. E bom, foi isso que deu pra entender só pelo desenho. Infelizmente nem todas dessas invenções têm exemplos ou vídeos tão bons explicando o funcionamento e falando, mas mesmo assim a gente achou interessante trazer aqui porque é o tipo de coisa que é importante e que mesmo que não vire um produto comercial, essa invenção em específico é algo que pode levar ao desenvolvimento de outras coisas. Então nada é perdido, todas essas invenções são importantes, por mais que elas por si só não tenham virado um produto final e elas servem como um passo na etapa do desenvolvimento até chegar num produto final. Principalmente esse tipo de problema, que é algo muito complicado de resolver, ele não surge da noite pro dia. Muitas vezes você precisa de uma ideia que já existe há tempos, com uma tecnologia que surgiu mais recentemente para conseguir viabilizar a implementação disso. Sempre é um conjunto de vários inventores que, enfim, um consegue dar um passinho a mais ali e lançar, né? Mas a ciência é isso, é todo mundo pesquisando e desenvolvendo e tal. Em 1983, ele inventou algo que, sim, é utilizado comercialmente e virou, de fato, um produto muito usado, muito importante. E você provavelmente já viu por aí, e como eu provavelmente não fazia ideia que tinha sido inventado por um português, é o elevador de cadeiras de roda. Também na entrevista não tem tantos detalhes assim da construção, da concepção e de como que ele funcionava. Acho que ele é bem direto, né? Mais uma coisa mais mecânica mesmo. E foi interessante que ele conseguiu patentear aqui em Portugal e produzir aqui mesmo. Muitas invenções dele, às vezes ele dava uma engavetada ou só patenteava aqui, mas não conseguia fazer. E às vezes era feito fora de Portugal, que ainda não conseguia ainda fazer a produção em massa. Como foi o caso do eletrovisor, que a gente falou aqui no começo das invenções. Então foi bem legal, porque era algo que não tinha um custo muito alto e que poderia ser feito aqui já em Portugal e já ser implementado. Então é uma coisa bem bacana já. Colocar o negócio em movimento ali. E como eu disse, vocês provavelmente já devem ter visto em prédios públicos ou museus, esse tipo de coisa. Normalmente tem, ao lado da escada, tem como se fosse um trilho que sobe na diagonal, assim, acompanhando a inclinação da escada. E uma plataforma que sobe e desce nisso, então você chama o elevador, então a plataforma desce até ali, a pessoa com a cadeira de rodas pode subir na plataforma, ela se prende ali com um cintinho, alguma coisa para não ter perigo, e daí ela controla o elevador para subir. E no andar de cima ela desce e continua sem ser interrompida pela escada e sem precisar de todo um elevador, né, que é todo um mecanismo diferente. Você tem que mudar o prédio realmente para fazer para colocar um elevador. Esse é muito mais fácil de você adaptar num prédio que já existe, deixando ele mais acessível sem ter que reformular o prédio todo. Hoje em dia provavelmente já é um pouco diferente da época, né? Agora acho que tem várias empresas que fazem, eu não sei exatamente. Algumas pequenas modificações, né, que dá pra ver pelo vídeo que é um pouquinho diferente do que é hoje em dia, mas a grande base foi na invenção dele. No ano seguinte ele fez uma versão portátil também desse elevador. Pelo que a gente viu ali no vídeo entrevista dele, era uma versão manual, então alguém tinha que ficar lá fazer meio que uma corda assim pra subir. Não sei se depois ficou automático, mas dá a entender que era a mão a princípio. Mas essa versão a gente não sabe se foi muito difundida, muito usada. Parece que a mais importante mesmo foi a maior de prédios, né? A fixa. A fixa. E foi bem importante e é algo, né, que a gente vê até hoje aí, muito sendo usado e bem importante. Muito sendo usado. É. Em 85 ele fez o Basil ou Basil, não lembro qual que era a pronúncia correta. Não é Brasil. Quase. Que era um pequeno aparelhinho para pessoas surdas. Ele tinha um microfoninho para captar sons no exterior, para, tipo, né, alertar a pessoa que não estava ouvindo de alguém chegando, de qualquer coisa. E ele transformava
o som também em vibrações. Então o microfone captava lá os sons e enviava um sinal para tipo uma pulseirinha que a pessoa usava no braço, né? Que vibrava então de acordo com o som. Então, por exemplo, uma buzina ou uma porta, alguém bate na porta, por exemplo, e a pulseira vibrava. Então a pessoa surda estava em casa e chegava alguém para visitar, batia na porta e como a pessoa ia saber que tem alguém lá? O negócio fazia ruído, ela vibrava, ela já sabia que tinha alguma coisa. Ele não detalha tão bem, tipo, como era essa tradução do som para vibração, mas imagino que a pessoa devia conseguir diferenciar ali os tipos de som, ou pelo menos... Uma intensidade, talvez. Então, nem que fosse só como alerta ou algo assim. Acho que não era algo que, nossa, super te contava o que estava acontecendo no mundo, mas só pra avisar, né, até isso que o Lucas falou, às vezes você tá atravessando a rua, tem uma buzina, uma coisa mais de alerta, assim, acho que é interessante. Em 1986, ele criou a bengala eletromagnética para cegos. Vendo também um videozinho lá de uma pessoa demonstrando o uso, parece que é um sensor de impacto, de proximidade com objetos e pessoas e tudo mais, e que ele apita, bem parecido com o que a gente tem hoje em dia em sensores de carro. Só que os sensores de carro, se eu não me engano, é com infravermelho. Se eu não me engano, também não tenho certeza. E no caso dele, usava o campo eletromagnético, então tinha algum elemento ali condutor e quando tinha uma alteração nesse campo eletromagnético, porque algo estava interferindo no campo, ele apitava e a pessoa sabia que ela estava prestes a bater em alguma coisa. Esse também não tem muitas informações sobre ele, se chegou a ser muito usado. Esse vídeo fala ainda, quando estava em desenvolvimento, ainda era um primeiro protótipo, mas é isso aí. Então essas foram algumas invenções do Jaime Felipe, inventor aqui português, muito bacana. Muito legal que ele tinha essa preocupação, essas ideias para a engenharia de acessibilidade. E a gente pode ver pelas invenções dele que ele dedicou a vida toda a essas tecnologias, a ajudar essas pessoas. Ele estava sempre pensando em criar algo para ajudar essas pessoas, em como ele podia aplicar a tecnologia para auxiliar essas pessoas nas dificuldades que elas têm, porque a nossa sociedade não é tão bem adaptada a elas, então como deixar o mundo mais justo para elas e ajudar nesse sentido. Ele falou que percebeu isso quando ele estava lá na TV, ele já entrou em contato principalmente com cegos naquela época, e também conheceu várias pessoas que tinham membros amputados, por exemplo, por causa da guerra. Ele entrou em contato com essas pessoas que tinham essas necessidades e começou a pensar nesses inventos para poder, né, ter uma vida mais parecida com todo mundo, porque, né, poxa, precisa. E a gente percebe que além de uma pessoa muito criativa e com conhecimento técnico também muito bom, ele era uma pessoa boa no geral, que se importava muito com os outros e gostava de colocar a sua engenhosidade em prol de ajudar as outras pessoas. Eu cheguei a falar que ele fazia essas invenções, fazia uns protótipos e depois não conseguia lançar realmente industrializado aqui em Portugal. E pelo que a gente viu na nossa pesquisa, muitas vezes ele trocava a patente desses produtos pelos produtos em si. Então, se tinha outro país que estava interessado em fazer, ele poderia ceder a patente em troca desses produtos e aí ele colocava nos centros de reabilitação e tudo mais, para ajudar as pessoas que precisavam. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente pode fazer outros vídeos sobre mais invenções e inventores portugueses e de outros países também. Contem aqui se vocês querem saber mais das invenções de Portugal ou de outros países, o que vocês querem saber. A gente pode fazer uma minissérie aqui, Invenções Portuguesas. E como eu disse antes, eu acho muito interessante isso, ver como os produtos evoluem, as coisas evoluem, como as ideias às vezes surgem para uma pessoa e ela tem todo um plano de como desenvolver aquilo. E às vezes também por vários motivos, às vezes a tecnologia, às vezes a pessoa não tem condições, às vezes ela não encontra interesse naquele produto naquele momento para levar aquilo adiante, mas que depois essa invenção dele serve de inspiração ou serve como base, ou essa ideia surge novamente em outro lugar, em outro momento. É sempre bom ver isso, porque eu acho que é interessante saber que as coisas simplesmente não aparecem do nada. Tudo tem um processo, sempre tem uma pessoa, um conjunto de pessoas por trás dessas invenções que a gente usa e muitas vezes é algo que a gente vê ou usa todo dia e a gente acaba nunca sabendo de onde aquilo surgiu. Eu acho interessante conhecer um pouquinho sobre isso. Sim, a gente gosta de ciência, de história, como a gente já falou aqui, então trazer um pouquinho desse conteúdo para o canal a gente achou que ia ser bem interessante. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aquele joinha ali.
Recomendo vocês também acessarem o site que a gente citou aqui algumas vezes, o jaimefelipe.pt, que foi nossa principal fonte para esse vídeo. Lá tem essas informações, tem todas as patentes dele e tem também link para os vídeos das entrevistas, que tem num canal do YouTube que chama Jaime Felipe. Então você pode ver essas entrevistas, não tem tantas. Se você quiser, né, mais detalhes, tem as patentes ou alguma coisa que de repente a gente não soube explicar tão bem ou a gente não entendeu também, o que pode ter muito bem acontecido. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Ou se você quiser realmente se aprofundar, tem aí o site do próprio Jaime Felipe, que tem todas as informações e mais algumas outras invenções que a gente acabou não falando aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado, como a gente já falou acho que 3 vezes. A gente realmente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se não forem inscritos, bem-vindos aqui ao nosso canal se você é uma pessoa nova. E a ideia desse vídeo veio de alguns comentários que deixaram em outros dos nossos vídeos. Então se você tem alguma coisa que você quer que a gente faça vídeo, ou alguma pergunta, alguma coisa assim, deixa aí nos comentários e a gente vai tentar fazer. Porque a gente tá sempre atento aos comentários, então mais de uma vez a gente já fez vídeo que a ideia veio dos comentários e a gente gosta muito dessa interação de vocês com a gente. Obrigada. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olá! Blá. Hoje, Instituto de Engenharia... Instituto Superior. Instituto de Engenharia Superior. Blá, blá, blá. De 83 a 85, ele foi docente do centro de não sei, porque eu não consigo lembrar. Corta aqui. Blá. Jaime Felipe! Jaime Felipe! Devia ser o contrário. E sabendo disso, ele também sabe... Desde que ele tava começando a... Legal. O músculo eletro... Não, nem segui. Blá.